Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fechamento do mês de novembro na minha carteira de investimento. Novembro foi um mês bem ruim aí para o mercado num geral. A gente viu o Ibov caindo uns 3%, muito puxado pela essa última semana após o anúncio ali do pacote de corte de gastos, mais a isenção de IR até R$ 5.000, que o mercado não recebeu muito bem. Fundos imobiliários também performaram muito mal no geral, tanto o segmento de papel, mas eu diria que especialmente fundos de tijolos. E eu vou trazer para vocês aqui um pouco sobre a minha rentabilidade e os proventos desse mês, quanto que eu recebi, o valor um pouco maior até do que o mês passado, puxado especialmente por ações pagadoras de dividendos. Eu venho mudando um pouco aí o perfil da minha carteira nesse segundo semestre, até comentei ali para os membros do canal, fiz um vídeo exclusivo para comentar sobre esse assunto, que dado o momento complicado, curva de juros estressado, eu ia tomar um risco um pouco menor na minha carteira, acabei fazendo isso e eu vou mostrar para vocês agora como é que se encontra. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento, algum ativo que vocês possam ver aí na tela, pelo amor de Deus, não vão replicar isso de maneira nenhuma, replicar a carteira dos outros é um perigo terrível, então não faça isso de maneira nenhuma. E se o conteúdo for útil, não se esqueça o like, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. E também, se puder, comenta como é que foi o fechamento da sua carteira aí, quanto você recebeu de dividendo, quanto que teve de alta ou de queda. Quem vendeu bolsa se deu bem em novembro, mas quem era só comprador, como é o meu caso, acabou tendo aí um certo impacto. Eu vou mostrar já para vocês. Primeiro, composição do meu portfólio. Hoje eu estou com 33,1% em caixa. Essa foi a minha principal movimentação que eu fiz aí no mês de novembro. Como eu disse há pouco, para os membros do canal, fiz ali um vídeo para explicar um pouco melhor esse giro. Até aproveito para fazer o convite. Se você gosta do conteúdo que é publicado diariamente, a partir de R$ 4,99, você tem acesso a esses vídeos exclusivos. Sempre que eu faço alguma movimentação grande na minha carteira, alguma coisa que me chama a atenção, eu posto lá esse conteúdo para os membros do canal. Bem fácil, você pode cancelar a hora que quiser, não gostou dos conteúdos, você pode cancelar sem dificuldade nenhuma. E a grande razão que me fez partir para 33% em caixa, que geralmente eu trabalho com menos de 10% em caixa, foi esse momento difícil de mercado aí, final de outubro para início de novembro. Eu acabei tendo um impacto menor na minha carteira, exatamente porque eu tinha mais renda fixa. Se olhar a marcação a mercado, com certeza eu tive impacto, porque até quem tem tesouro direto, um título do tesouro aí, tomou uma pancada de uns 10% aí nesse mês de novembro. Então, a marcação a mercado acaba impactando. Se não é marcação a mercado, é para carrego, né? Isso acaba não fazendo muito efeito. Então, eu fiz esses aportes, especialmente em pré-fixado. A minha meta de rentabilidade é uma meta um pouco ousada para o resultado anual. Deixa eu até sair um pouco mais aqui da tela para vocês conseguirem ver melhor. A minha meta tem em torno de 15% a 20% de retorno ao ano. Essa é a minha estratégia. E aí, o que é que me fez tomar tanta posição em renda fixa? Porque eu estava encontrando CDB com garantia do FGZ, já que eu sou pequeno investidor, pagando 15%, 16%, 16,5% ao ano. Logo, se eu tenho uma renda fixa que é 100% segura, que já bate a minha meta, eu achei vantagem fazer aporte e reduzir posição em alguns ativos. Então, eu reduzi posição em fundo imobiliário, eu reduzi posições em ações mais arriscadas e fiquei com ações que são mais pagadoras de dividendos, um pouco mais tranquilas. Fundos imobiliários, especialmente segurei fundo de papel, porque a inflação pode acelerar e eu acabo pelo menos me protegendo de uma possível alta da inflação, e o que sobrou disso, tudo para renda fixa. Por isso que eu cheguei nesse valor total de 33%. Não é a minha meta manter 33% do patrimônio em renda fixa. Eu quero ter um pouco mais de renda variável. Mas, como eu falei, se eu tenho hoje um mercado complicado, os ativos desandando, e eu tenho como bater a meta de rentabilidade de 15% a 20% só com renda fixa, eu não vi vantagem tomar risco em renda variável. Então, fiz essa estratégia, ainda bem que eu fiz essa estratégia no início do mês, não tomei toda essa pancada aí do final de novembro. Mas o que eu tinha em ações, sofri. Ações representam hoje 42,5% da carteira. Fundo imobiliário é 18,7% mais FINFRA 5,5%. Então, eu tenho aí, basicamente, 50%, 60% focado aqui em renda, tanto em renda fixa quanto fundo imobiliário, e 40% aqui na parte de ações. A minha carteira, vamos dizer que a minha carteira base aí, que eu desejo, a carteira, entre aspas, perfeita, seria 50%, 50% ações, 40% fundos imobiliários, fiagros ou FINFRAs e 10% em renda fixa. Essa é um pouco da minha regra. Só que, dependendo de momento, acaba chegando numa situação como essa que fica bem desproporcional à normalidade.
Surgindo oportunidades, o mercado dando sinais, especialmente nesses juros, de que a coisa melhora, eu creio que eu volte um pouco mais aí para a renda variável, recebendo dividendos, investindo em novos ativos e novos aportes que surgirem a oportunidade, até porque pequeno investidor não tem dinheiro todo dia para fazer aporte, então surgindo dinheiro, vai um pouquinho mais para a renda variável, se as coisas derem algum sinal aí de melhora. Se não, eu acho que eu acabo ficando um pouco apenas acompanhando, monitorando os ativos sem tomar muito risco. E rentabilidade. Vamos lá para o que aconteceu, como está a situação da minha carteira. Hoje, no ano de 24, eu tenho um impacto aqui na minha carteira, não sei se vocês vão conseguir ver, de 7,09 negativo. Lembrando que aqui não leva em consideração dividendos. Se eu coloco dividendos aí na conta, eu estou basicamente no 0 a 0 no ano. Aqui o site não coloca dividendos na conta. E dividendos tem que ser levado em consideração, sim, porque sai da cota, você recebeu aquele dinheiro. Então, na hora de você levar em consideração a sua rentabilidade, olhe também dividendo. Aí eu comprei o fundo por 100, hoje ele custa 90, mas já recebi R$20 de dividendo. Você está no lucro nesse negócio. Então, leva também em consideração o dividendo também que você recebeu. Mas, enfim, hoje eu tenho 7,09 negativo, muito puxado por isso aqui, ações. Eu tomei muita posição em ação no primeiro semestre, puxado ali naquela expectativa de Selic a 9, 9,5. Quando o mercado começou a virar a mão e falar em Selic a 13, 14, eu comecei a virar a mão também para a parte ali de renda fixa e fundo imobiliário. E agora, como vocês viram há pouco, já estou com essa posição de carteira. Então, quem puxa para baixo a minha carteira é ações. O Ibov cai aí em torno de 6% no ano, a minha carteira cai 7%, mas olhando aqui para ações é quem está trazendo todo o impacto. Fundo imobiliário, eu estou bem melhor do que o IFIX. O IFIX cai 5%, se não me engano, 5,5%, e a minha carteira cai 2,5%. E aí eu volto a lembrar, não tem dividendos. Como o fundo imobiliário paga dividendo todo mês, se eu for levar em relação a isso, eu estaria no positivo aí uns 5%, 6%. Então, no final das contas, levando em consideração dividendos recebidos, a minha carteira está próxima ao zero no ano, mas o impacto negativo aqui é especialmente ações. Ano passado eu tive 45% de valorização nas ações, fundo imobiliário eu fiquei negativo e o total da minha carteira ano passado rendeu 16,5% mais dividendos, que entra a mesma questão. No final das contas eu tive quase uma valorização de 30% no ano passado. Até agora eu estou no 0 a 0 aqui na carteira, olhando 22 e 23, ações ainda é positivo 9%, e fundos imobiliários, infelizmente, é negativo, porque ano passado eu tomei uma pancada aí, especialmente na época no DEVA 11, quando aconteceu aqueles problemas que vocês já conhecem. Sobre proventos aqui esse mês foi bem melhor que a média, pelo menos aí dos últimos, né? R$197 eu recebi de rendimentos, mês passado tinha sido 93, que no mês anterior tinha sido 139, na média eu recebo próximo a R$100. Por que é que esse mês ficou tão fora da curva? Porque as ações pagaram dividendos aí, muitas delas. Foi anunciado o balanço aí no mês de outubro, dividendos no mês de novembro. A maioria das empresas aí, bancos, elétricas, elas pagam de forma trimestral. E a minha carteira, como eu falei, hoje é muito focada em ações pagadoras de dividendos. E agora eu tenho uma posição boa numa empresa que é ligada a dólar, né? Lá eu já carrego ela há um pouco de tempo, exatamente tentando me precaver desse problema de Brasil. Acabou que essa empresa teve um problema com ela e acabou desandando aí nas últimas semanas. Mas quem puxa um pouco minha carteira para baixo, inclusive até ela. Mas as ações foi quem trouxe esse rendimento maior de dividendos de R$197, na média algo mais próximo a R$100. Talvez mês que vem já seja até menor do que R$100, porque eu tenho uma posição maior agora em renda fixa, como vocês viram ali no início do vídeo. Até mostrando aqui por categoria, para vocês verem, esse mês eu recebi de ações R$81, 92 de fundos imobiliários e R$23 de FINFRA. Eu tenho um FINFRA, não tenho nenhum FIAGRO no momento, tenho até um certo interesse, mas não me enche os olhos ainda. Não consigo retirar ninguém da carteira para comprar FIAGRO no momento, e o FINFRA que eu tenho é uma posição já de alguns meses, não tenho interesse também em dar fim de maneira nenhuma. E as ações, como eu disse, foi quem fez toda a diferença, R$81 de ações. Algumas empresas chegaram a pagar quase 10% de dividend yield nesse mês de novembro, alguns pagamentos bem gordos mesmo. Para dezembro tem ali umas 2, 3 empresas que eu invisto que já tem anúncio também para pagar, já tem
a data no início de novembro, no início de dezembro, e algumas foram agora em novembro para pagamento em dezembro, o que pode segurar um pouco o resultado do mês aí, mas não creio que vai ser tão bom quanto esse mês de novembro, devido a essa questão aí de a grande maioria já terem anunciado e pago os seus resultados. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar aqui os principais pontos de como foi a minha carteira. Volto a fazer o convite aqui mais uma vez, seja membro do canal. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui diariamente, a partir de R$ 1,99 você já tem acesso antecipado a tudo que é conteúdo. E a opção membro ouro, você tem acesso a esses vídeos aí exclusivos, como o que eu fiz ali quando eu reduzi posição e fiz ações para comprar renda fixa, que eu mostrei ali para os membros. Tem movimentações que eu faço ali ativos, o ativo que representa mais da minha carteira, as compras que eu venho fazendo, coisas que eu estou de olho, eu sempre coloco ali alguma coisa para os membros do canal. E tem uma última opção, que é a opção membro diamante, que custa R$19, que se você tem um interesse de ouvir uma segunda opinião em relação à sua carteira de investimento, quer saber se não tem muita exposição, muito risco na carteira, não é uma recomendação, uma segunda opinião, isso é muito importante. Recomendação é só lá para o analista. Mas se você tem dúvida, eu acho que a minha carteira está arriscada demais, está conservadora demais, o que é que eu posso fazer ali que pode melhorar, exposições, torne-se membro a partir de R$19,99 e você entra em contato pelo e-mail que fica aí na descrição do vídeo, mandando ali as informações da sua carteira, exposições, que aí eu te passo a minha opinião em relação a pontos ali que pode melhorar de alguma forma os seus investimentos. É isso, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.